Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos no Senhor, ao nosso terceiro dia do Retiro Quaresmal. Uma alegria grande estarmos juntos, rezando, preparando-nos para a Santa Páscoa, não deixando a graça deste importante tempo litúrgico da Santa Igreja passar. Tempo de conversão, tempo de silêncio interior, uma grande oportunidade, uma chance para nós voltarmos com o coração dilatado ao amor e à misericórdia de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inicio este nosso terceiro dia, meus queridos amigos, com uma oração de Santo Inácio de Loyola. Recebei, Senhor, minha liberdade inteira. Recebei minha memória, minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo que tenho ou possuo de vós me veio. Tudo vos devolvo e entrego sem reserva, para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me somente vosso amor e vossa graça, e nada mais vos peço, pois já serei bastante rico. Amém. Hoje, sexta-feira, depois das cinzas, já vamos nos aproximando do primeiro domingo da Quaresma e hoje a Santa Igreja nos propõe o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 15. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 15. Leio para os senhores. Por esse tempo, vieram procurá-lo os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, quando o noivo lhes será tirado. Então sim, jejuarão. Nós sabemos, meus queridos amigos no Senhor, que a Igreja nos convida na quarta-feira de cinzas, como assim fizemos, bem como na sexta-feira santa, a vivenciarmos o jejum, o que bem já explicamos na primeira meditação do nosso retiro quaresmal. Mas também às sextas-feiras da Quaresma, enfim, às sextas-feiras de todo o ano, mas especialmente da Quaresma, nós somos convidados a esta abstinência de carne e a tantos outros tipos de jejuns, unidos a práticas de piedade, como a meditação da Via Sacra, quanto uma oração mais piedosa e contemplativa do terço da Divina Misericórdia, revelado, apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Faustina Kowalska, como é tão importante nós rezarmos no período da Quaresma também com este diário da Divina Misericórdia, assim que recolhe todos os pensamentos, palavras e dizeres de nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Faustina Kowalska. Mas o Evangelho de hoje nos oferece o sentido espiritual do jejum. Recordamos que o tripé, os três elementos basilares da Quaresma, se encontram no jejum,
na esmola e na oração. O jejum, que é a temática própria do Evangelho de hoje, muito nos auxilia a ter essa fome, entre aspas, a desenvolver este desejo de Deus. Quantas vezes abrir mão, meus queridos, desta saciez que a nossa corporalidade pede, educa a nossa tendência desmedida a uma satisfação imediata em relação a todas as coisas, seja no prazer ou talvez vinculado a qualquer bem de natureza ou caráter material. Em suma, o jejum é um convite para centrarmos o coração no bem definitivo que esperamos: Deus, o céu. E assim, nós podemos perceber, quando vamos jejuando, que muitas vezes essa satisfação contínua, o sentir falta do alimento, o dar ao corpo o menos que ele pede, nos parece até sentir uma perda de força, porque estamos pouco acostumados ou não temos o hábito de controlar, através da virtude da temperança, a nossa tendência a sempre viver à base de satisfações desmedidas. Queridos amigos, o jejum nos ajuda a sublinhar, a remarcar, podemos até dizer, a exaltar a primazia da nossa vida espiritual. Não é uma contraposição à corporalidade. Sabemos perfeitamente do quanto estamos constituídos de corpo e alma. Mas, quando jejuamos, quando sentimos no corpo esta ausência, através da educação do necessário e nem sempre do viver em abundância, aí nós descobrimos que o equilíbrio é a virtude das almas que desejam ser felizes, fazendo a tantas outras pessoas melhores e felizes. É daí que hoje eu gostaria de chamar a atenção, uma vez que na Quaresma muitas vezes nós meditaremos, seremos então induzidos, impulsionados pela Igreja a refletir sobre as tentações de Cristo no deserto. Cristo que as vivenciou no contexto do jejum. Dessa forma, eu preparei para os senhores alguns convites de mortificação que talvez hoje, no século XXI, a nossa sociedade, o homem moderno, esteja um pouco enfraquecido ou, quiçá, esquecido. Desses 3 pilares que comentava há pouco, vinculados à Quaresma: o jejum, a caridade ou esmola e a oração. A incompreensão maior nos tempos atuais está justamente vinculado ao jejum, porque é uma penitência, uma abnegação, podemos até dizer, um chamado de purificação através de uma renúncia própria, porque quando jejuamos, nos mortificamos, nós estamos livremente optando pela purificação, e quem não precisa purificar-se? Essa primeira sexta-feira da Quaresma, com este Evangelho, nos leva realmente a perguntar: qual é a maneira correta e concreta que hoje eu, meus familiares, amigos e tantos conhecidos poderíamos realmente ofertar em reparação? Reparação
as ofensas que o coração de Cristo recebe, reparação muitas vezes pelos momentos em que o nome de Deus é ultrajado, em que a liberdade religiosa ela é vilipendiada, em que muitas vezes nós realmente vivenciamos a mediocridade do amor, a mesquinhez de tantas disputas, de tantas atitudes que ferem o convívio social, começando dentro de nossa alma e repercutindo na amizade, no conhecimento, na vida familiar e também na vida social. Por isso, quero deixar nesta reflexão aos senhores, no nosso terceiro dia do Retiro Quaresmal, sexta-feira, após as cinzas, após a quarta-feira de cinzas, algumas orientações de como essa renúncia própria, essa abnegação que gera consequentemente um fruto de purificação interior, pode concretamente me auxiliar e também ajudar a tantos que estão ao meu redor. Um primeiro passo seria a mortificação da curiosidade. Quando nós lemos a regra de São Bento, eu indico aos senhores, é um belíssimo livro, uma obra espiritual muito importante que parece escrita para os dias atuais. Evidentemente, São Bento, ele escreve aos monges, mas nós, que ainda que não vivamos a espiritualidade monástica, no meio do mundo podemos conhecer as importantes orientações espirituais que o pai do monaquismo ocidental oferece, então, aos seus filhos monges. E São Bento diz na sua regra sobre a importância de mortificar a curiosidade. E aqui eu quero ressaltar a curiosidade através de olhares e ouvidos que podem nos levar a coisas, palavras, circunstâncias inúteis que nos colocam na frivolidade. Dominar, não esqueçam, a curiosidade sempre nos ajudará a não ficar reféns da superficialidade das coisas e do coração alheio. Nós, quando mortificamos a curiosidade, purificamos os nossos impulsos. E dessa maneira, como é a curiosidade mortificada, um convite também à mortificação, à purificação da imaginação. Já dizia Santa Teresa de Jesus, grande doutora, padroeira dos mestres, que a imaginação é a louca da casa. Santa Teresa, evidentemente, que a trata dessa forma, porque a reconhece, de certa maneira, como algo incontrolável. Mas ainda que não tenhamos pleno domínio e controle sobre nossa imaginação, é muito diferente de nós buscarmos refúgio e fugirmos da realidade, querendo viver escondidos na ilusão das nossas imaginações. Purificar, aproveitar o tempo da Quaresma para assim trabalhar, lutar contra as nossas imaginações é uma boa oportunidade de não persistir no sofrimento ou talvez nos enganos que elas podem nos permitir vivenciar em diversas partes de um único dia. Não esqueçam, quando nós não mortificamos as imaginações ou a imaginação, perdemos tempo com o momento presente. E sabe qual é a consequência vinculada ao pecado e até mesmo vinculada à nossa característica espiritual? É
a obtenção e a geração de grandes melancolias. Assim, se nós não soubermos mortificar a imaginação, purificando essa luta de persistir nela ou à sombra das inúmeras imaginações ao longo de um dia, não conseguiremos mortificar, e aí já percebam que estou dando inúmeras orientações de purificações, não conseguiremos mortificar a memória. Quem vive das melancolias, da mortificação, ou melhor, da ausência de mortificação da imaginação, acaba ficando um tanto cristalizado nos episódios ocorridos na vida. Episódios que fomentam o rancor, as inseguranças pessoais e até mesmo a desconfiança de si, do próximo e, infelizmente, a desconfiança de Deus. A desconfiança de Deus é um primeiro passo para a desesperança, que traduz o desespero de uma alma. Como mortificar a memória? Como deixar de estar cristalizado nesse episódio ou nestes episódios ocorridos no ontem? É como o que fazemos com uma esponja que está repleta de água suja. Necessitamos lavar utensílios, utilizá-la para uma finalidade benéfica. Nós esprememos, apertamos para que saia todo aquele líquido sujo, para que ela seja empapada de uma água límpida e assim possa contribuir à limpeza dos utensílios que queremos então colocar em contato com ela. O mesmo é a memória. Pedir muito ao Espírito Santo que possa, no dia de hoje, ajudá-lo a purificar, a libertar-se dessas memórias que muitas vezes nos deixam ágrios, azedos. E esse azedume possui uma característica. Ele nem sempre é direto, é sutil. É como um cupim, vai nos corroendo de forma sigilosa e silenciosa sem percebermos. E sabe como é? Quando vamos dando inúmeras voltas sobre as situações e episódios do passado, uma vez que eles já não devem mais oferecer nenhuma clareza para a nossa vida. Já passaram. É preciso aproveitar o tempo quaresmal para exercitar-se e não ser escravo das recordações, sejam elas em todos ou qualquer âmbito dos nossos afetos, da nossa vida espiritual que possui quedas, ou até mesmo afetos, vida espiritual com suas quedas e, principalmente, do orgulho. A memória do orgulho nos faz soberbos. E quanto mais soberbos, menos dependentes de Deus. E quanto menos dependentes de Deus, nós, infelizmente, desperdiçamos as novidades da maravilha que Ele deseja a cada dia nos entregar. Cada dia possui uma graça específica para a nossa vida. Como é importante nós aprendermos a mortificar a nossa memória, os episódios do passado, e como essa esponja apertar, retirar a água suja, para também permitir que sejamos empapados desta água limpa que nos purifica e nos ajuda a aceitar as fragilidades. Meus irmãos, a aceitação das nossas fragilidades é também uma mortificação.
um sacrifício. Quantas pessoas têm vergonha de si mesmos, de características, da sua propriedade, por exemplo, querem viver como Peter Pan. Sabe, é muito importante aproveitarmos as moções que Deus quer nos dar através desse retiro para aceitarmos quem somos, purificando todo pensamento de autodesprezo. Vou dizê-los, Deus nos ama como somos. E isso significa que somos amáveis. E como criaturas amadas por Deus, nós não precisamos aparentar nada. Precisamos nos santificar. Um homem que luta pela santidade não vive de aparências, vive de lutas, lutas felizes e decididas. Decida-te por lutar. Não decida-te pelas aparências que esvaziam o amor de Deus em sua jornada. E termino com esta última observação na primeira sexta-feira do tempo da Quaresma, que nos convida a uma penitência, a um sentido realmente das mortificações que o século XXI tem ignorado, muitas vezes criticado ou talvez lido como uma prática retrógrada, mas pelo contrário, pelo que os senhores estão escutando, se nós mortificamos a imaginação, a memória, se mortificamos aceitando as nossas fragilidades, se aprendemos a mortificar as nossas curiosidades, nós também vamos descobrir que no jejum, no sacrifício, nessa livre abnegação, a purificação corporal e a purificação dos nossos sentidos nos auxiliarão, os sentidos e o corpo, a viver no meio de uma cultura hedonista, onde conjuga-se o máximo de prazer com o mínimo de esforço. Tenho certeza que os senhores já observaram que hoje a sociedade ela entende a comodidade como a criação de necessidades. Não é pecado gostar do belo, apreciar o que é bom e saber deleitar-se com aquilo que Deus nos proporciona, fazendo-nos felizes. Mas é um erro quando nós nos viciamos criando necessidades que não existem. Por quê? Porque essa comodidade que substitui a Deus e se transforma num semideus dentro do nosso coração, nos deixa tão vulneráveis que, uma vez cômodos, nós nos tornamos incômodos e, assim, grandes murmuradores. Quantas vezes nos queixamos criando necessidades que não existem, que são simples fruto de uma comodidade mal colocada na minha vida. Peçamos ao coração sagrado de Jesus que nos dê essa fortaleza interior para aprendermos com os sacrifícios a realmente purificar o corpo, os sentidos, purificar a mente e, especialmente, o coração. Quero deixar para os senhores hoje a sugestão da meditação com a Palavra de Deus do capítulo 3 e do capítulo 4 do livro do Gênesis. Vamos levar a arca do Senhor para a nossa casa, para a nossa família. E vamos já colocar um propósito de purificação, de penitência. Por que queremos nos purificar? Para amar melhor, para descobrir que no tamanho do meu coração há um vazio,
E esse vazio é o exato tamanho de Deus que eu necessito, sou filho e é o meu Salvador. Terminamos esse terceiro dia de retiro quaresmal com então a nossa já conhecida oração atribuída ao Papa Clemente XI. Meu Deus, eu creio em vós, mas mortificai a minha fé. Espero em vós, mas tornai mais confiante a minha esperança. Eu vos amo, mas afervorai o meu amor. Arrependo-me de ter pecado, mas aumentai o meu arrependimento. Eu vos adoro como o primeiro princípio. Eu vos desejo como o fim último. Eu vos louvo como o benfeitor perpétuo. Eu vos invoco como benévolo defensor. Que vossa sabedoria me dirija, vossa justiça me contenha, vossa clemência me console, vosso poder me proteja. Meu Deus, eu vos ofereço meus pensamentos, para que só pense em vós, minhas palavras, para que só fale em vós, minhas ações, para que sejam do vosso agrado, meus sofrimentos, para que sejam por vosso amor. Quero o que quiserdes, porque o quereis, como o quereis, e enquanto o quereis. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, no nosso quarto dia do Retiro Quaresmal.